Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Gaiata Psi novamente e a nossa playlist O Estranho, nossa aventura em busca da verdade. Hoje eu vou trazer para vocês algumas reflexões sobre o filme Sexto Sentido, com o Bruce Willis. É um filme de 1999, já bastante conhecido, já são aí 25 anos de filme, porém ele continua bastante atual. É um filme que eu acho que de um olhar mais superficial, ele pode ser mal compreendido como uma espécie de filme de terror, e de fato ele tem cenas que são bastante aterrorizantes. Na época, quando eu assisti no cinema, eu tomei alguns sustos, né? Então, eu não estava talvez tão preparado para ver o filme quanto eu posso compreendê-lo hoje. E isso diz respeito a gente poder na vida encontrar algumas janelas, né? Que tem a ver com o momento emocional que a gente tá. Então, tem coisas que a gente vê, mas não enxerga, a depender da abertura aí emocional, espiritual, inclusive, que nós temos, e é justamente desse ponto que fala o filme, uma história de amor, de relação, embora extremamente dolorosa, dentro de uma condição terapêutica aí, de uma situação profissional envolvendo um terapeuta falecido e um paciente que é um médium, né? O filme trata justamente da mediunidade de um garoto que se via excluído socialmente, né? Sofrendo bullying pesado, que foi confundido aí com uma pessoa portadora de esquizofrenia, que estaria tendo alucinações, mas que na verdade via gente morta, né? E vivia aterrorizado por isso, porque não conseguia lidar com esse aspecto aí da sua mediunidade. Já o Bruce Willis, né, que a gente chama de Bruce Willis, mas que no filme tem outro nome, mas para a gente, né, entender, sempre me vem a imagem do Bruce Willis. Bruce Willis seria justamente um terapeuta infantil que tinha sido condecorado até, e ele acaba tendo a casa dele invadida por um ex-paciente que justamente era um médium, mas que não tinha sido compreendido. O Bruce Willis nem lembrava desse paciente num primeiro momento, e ele tinha sido confundido com alguém que seria portador de esquizofrenia e não teve o seu devido acolhimento, né? Então, esse paciente, que já era então um adulto nessa ocasião da invasão da casa, acaba se suicidando, e depois, sendo que antes, obviamente, matou o próprio terapeuta, que é representado aí pelo Bruce Willis, né? Então, essa situação de um fantasma aí, né? O Bruce Willis não tinha se dado conta de que estava morto. Ele passa a interagir com o garoto, porém de uma maneira tranquila, não era, digamos, um fantasma agressivo, mas desconhecia, tinha uma ignorância em relação à sua própria morte, né? E aí, ao longo do filme, para quem viu, obviamente, vai se desenrolando uma trama onde o Bruce Willis se apercebe de que está morto, quando ele pode entender o drama do garoto, e o garoto vê que a sua mediunidade tem uma finalidade, que é justamente poder ajudar as pessoas que estão presas aí no plano terrestre, que seriam então já espíritos ou fantasmas, né? O filme não especifica bem se haveria uma diferença, e ele passa a ser uma espécie de porta-voz ou agente de justiça. Então, o Bruce Willis é o porta-voz do garoto, acolhe o seu sofrimento, compreende a real dimensão que aquilo tem, e o garoto, por outro lado, por ser acolhido, passa a transformar o seu medo numa ética do cuidado, vamos dizer assim. Ele acaba sendo um terapeuta ferenciano ou enicotiano, aí, de certa maneira, alguém que acolhe esses espíritos que estão aí vagando, em busca, de uma escuta, de algo que diz respeito a um passado traumático, e muitas vezes até clamando por uma espécie de justiça. Então, tem uma situação, por exemplo, em que o menino acaba desvendando, ajudando a desvendar uma morte criminosa de uma criança, exercida aí pela própria mãe.
dessa criança que a estaria envenenando, né? Então, o filme é muito importante porque ele trata de uma relação terapêutica que é dialeticamente dinâmica, né? E que transforma tanto o paciente como o terapeuta em momentos um tanto diferentes, porém há uma conexão entre eles da ordem sensível e que nos traz aí reflexões tanto sobre a clínica psicológica e psicanalítica, como a ontologia materialista do mundo, então sobre o paradigma psiquiátrico, né, que digamos tenderia a excluir a metafísica e condições parapsicológicas e nos faz pensar também sobre a natureza da realidade. Ou seja, é um filme que traz implicações em vários níveis de reflexão, por isso que eu acho que é um filme que merece ser revisto. Mostra que, do ponto de vista da experiência da criança privada, assim como a experiência humana em geral, é muito difícil da gente ter um acesso fino ao que está acontecendo e muitas vezes a gente se baseia em critérios sociais ou diagnósticos epistemológicos que são equivocados. Então, o filme mostra o quanto alguém que está de fato de peito aberto para escutar e ajudar pode estar com o outro na dimensão mais íntima daquele sofrimento que essa pessoa está padecendo, de maneira a desdobrar isso em outra coisa. Então, esse filme é bem paradigmático do trabalho que eu tenho procurado desenvolver aqui no canal, mais especificamente com o tema do estranho, em que eu busco uma interface com a parapsicologia, a filosofia da consciência, ou e a psicologia anomalística, que é um desdobramento da parapsicologia, e a psicologia transpessoal também, onde está contemplada a ideia de espiritualidade. Então, eu penso justamente que uma psicanálise que se preze, ela deve estar conversando com a filosofia da consciência, tendo em vista que o amor em si, ele é um sentimento fundamentalmente metafísico, ele não é material, isso qualquer ateu, inclusive, sabe, né, que ele tem uma dimensão que escapa ao âmbito material, é um sentimento muito profundo, né? Que ele ultrapassa, né, digamos, fronteiras do tempo e do espaço. Alguém pode continuar amando e certamente que vai amar um outro que já não está mais, né? E de alguma maneira isso é o que acaba unindo as pessoas, né? Então, esse vídeo, ao mesmo tempo, é um apelo, né, para a gente pensar, enquanto terapeutas, psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, que é importante um diálogo com as experiências místicas, sobrenaturais, metafísicas das pessoas, que trazem um profundo significado sobre a existência humana, dão um senso de propósito muito importante. Eu estava lendo aqui essa semana esse livro do John Mack, né? Passport to the Cosmos, Human Transformation and Alien Encounters, né? O John Mack, que eu já citei aqui no canal, era um psiquiatra de Harvard, né? Entusiasta da filosofia da consciência, era um psicanalista antes cético e ateu, depois ele acaba se abrindo para a espiritualidade e passa a considerar a sabedoria dessas experiências ligadas a um encontro aí espiritual de seres humanos com alienígenas, né? Mas não só com alienígenas, a gente pode pensar a relação do ser humano com a espiritualidade como sendo algo próprio, intrínseco, sendo pessoas pouco espiritualizadas, geralmente muito ligadas à razão e à materialidade da nossa ciência, que certamente tem um alcance, porém não todo, né? E que acaba trazendo alguns aspectos sintomáticos no modo de enxergar as coisas. Então, esse filme é um filme de terror, é um filme dramático, mas ao mesmo tempo é um filme muito bonito, é um filme de superação. O John Mack também cita o filme Contato aqui no livro dele, onde a Jodie Foster ela vai encontrar com o pai nas estrelas, só que ela tem uma experiência muito privada com aquilo
e quem ficou aqui na Terra, por usar a categoria de tempo local, acaba achando que não aconteceu nada, que ela não foi um outro planeta, né? Digamos assim. Passou aqui na Terra, tipo, 2 minutos, e lá ela ficou muito tempo, encontrou o espírito do pai, que tinha falecido, né? Enfim, um cenário muito legal. E aí justamente mostra que as estrelas, elas têm esse aspecto de povoamento, né? De vida, da humanidade numa condição de transcendência. Então, digamos que o que eu faço aqui é um apelo, né, para que seja de uma perspectiva cognitivista, freudiana, seja lá qual for, que a gente possa dialogar com esse paradigma espiritual, metafísico, que faz parte do ser humano, sempre fez. Freud, por exemplo, fracassou em achar que as religiões iriam naufragar e que a ciência iria ocupar o lugar da religião. E o que eu digo aqui é não de uma religião específica, mas no sentido do quanto as religiões são sistemas que procuram, em alguma medida, dar eco à espiritualidade, né? Então, eu me refiro mais aqui à espiritualidade através de múltiplas facetas socioculturais ao longo do mundo, através de vários sistemas religiosos, ela certamente que está presente, mas não vou discutir as religiões em si, né? Enquanto dogmas ou sistemas de crenças. Mas, digamos, essa questão do peito aberto, do espírito e do transcendente, ela é fundamental, inclusive, como um meio de cura para as pessoas em um mundo cada vez mais deprimido, onde não se tem um senso de propósito, né? Pensando aí em ditames exclusivamente materialistas, o universo ele não tem uma causa específica no sentido de um propósito, ele é fruto de uma série de bilhões de acasos, né, ao longo de bilhões de anos, né, sendo o ser humano um acidente, sendo a consciência um acidente, sendo o conjunto dos afetos algo meramente ligado à adaptação da espécie, né? Então, fica a dica aí para a gente pensar esse aspecto da parapsicologia, da espiritualidade, nas relações humanas em geral, nas terapêuticas. Eu mesmo tenho trazido esse paradigma, entendendo, por exemplo, através de filosofias indígenas, budistas também, mas não só, inclusive em várias religiões, o quanto Freud estava certo, aí sim, no meu entender, não epistemologicamente, de achar que o ser humano é um acaso da natureza, senão de que a gente pode apostar na cura pelo amor, né? Então, é justamente isso que eu tenho procurado desenvolver aqui na minha clínica e que tão bem o filme mostra. As pessoas pensam o que que eu posso fazer quando alguém está adoecido e justamente quando eu levanto a questão com o paciente sobre caminhar rumo ao amor, no sentido de demonstrar o amor, já que a pessoa está preocupada com o seu ente querido e com ela mesma, quando ela consegue avançar nisso, ao invés de ficar numa posição passiva, tem um efeito curativo de libertação para ela. Então, esse filme, o filme Contato, né, o Sexto Sentido, o filme Contato, que mostram esse aspecto da experiência interior e relacional do amor, é fundamental para uma prática terapêutica na atualidade para as relações humanas no mundo, de um modo geral. Então, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Para quem já assistiu esse filme, acho que vale a pena rever e tentar fazer alguma reflexão a partir desse novo olhar, ou de um olhar que não necessariamente é novo, já é até bastante antigo, mas que nunca é demais resgatar. Então, um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Obrigado pela presença. Tchau, tchau.